Olá pessoal, como eu atendo o meu paciente? O paciente chegou à clínica e ele precisa ser atendido. De que forma eu faço isso? No vídeo anterior, nós aprendemos a agendar pacientes. Agora vamos ver como eu procedo com o atendimento dele quando ele chega fisicamente à clínica. Então vamos lá, fica comigo até o final. Estou aqui, se eu clicar aqui no meu menu de agenda na esquerda, o que eu tenho? Hoje é sábado, dia 23, eu tenho aqui um paciente agendado, um outro paciente que faltou, e um outro paciente que chegou às 13h18. Ou seja, aqui a secretária já marcou que ele chegou. Lembra como faz isso? Ela clicou sobre o nome do paciente, clicou alterar a situação e botou que ele está presente. Ou seja, é um paciente que já chegou ali, certo? Se eu clico sobre esse paciente e clico sobre abrir o prontuário, eu acesso o prontuário do paciente para que eu possa prosseguir com o atendimento. Todo o atendimento se concentra nessa tela. Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês algo bacana. Vocês lembram que aqui tem o menu Agenda e abaixo tem o menu Minha Agenda? Quando eu clico sobre Minha Agenda, essa é a tela mais adequada para que o profissional de saúde fique com ela aberta no seu computador durante o dia a dia. Ou seja, eu estou na minha sala, no meu consultório, eu vou deixar a tela Minha Agenda aberta aqui no menu da esquerda. Quando eu cliquei aqui, hoje é dia 23 de março, o que eu tenho? Às 8 da manhã, eu tinha um paciente marcado que está atrasado. Ele não chegou até agora. Depois eu tenho alguns horários livres. Às 10 da manhã eu tinha o Marcos, ele faltou. A recepcionista já marcou que ele faltou. Aqui ele está atrasado, ela não foi lá ainda e disse que ele faltou. E aqui eu tenho o João, que está presente e aguardando atendimento, porque ela foi lá e disse que ele estava presente. Lembram? Ele fica aparecendo aqui na minha lista dos meus pacientes do dia. Então, se você está no consultório, você fica com essa tela aqui aberta e fica olhando. Quando um paciente ficou verde, pode ir lá chamar na recepção que ele chegou. Quer dizer que a secretária marcou que ele chegou. Eu clico em atender o paciente e sigo adiante. Certo, pessoal? Então, para vocês entenderem bem como isso funciona. Então, vou clicar em atender. Meu paciente, que é o João da Silva. Clicando aqui. O que eu tenho? Essa tela ela é dividida em diversas abas. Evolução, anamnese, diversas abas que vocês estão vendo. Ó, certo? Eu vou explicar cada uma delas. Então, a primeira delas se chama evolução. E ela é a mais importante para nós no primeiro momento. Por quê? Ela reproduz o prontuário em papel. Aquele prontuário que você tem, que eu botei data tal, fiz tal coisa. Data tal, fiz tal coisa. Certo? Isso é a aba evolução transcrita de forma digital. É uma linha do tempo. Se eu rolo aqui, aparece cada data o que eu fiz no meu paciente, como é no papel. E para lançar algo novo, eu só clico em evoluir. Pronto. Cliquei aqui em evoluir. Vou dizer o quê? Esse atendimento é particular ou é pelo convênio que eu estou fazendo? Digamos que seja particular. E aí eu descrevo aqui, nesse campo, paciente procura atendimento devido à dor no... etc. Eu descrevo o que eu estou fazendo. Aqui aparece um campinho no qual eu descrevo meu atendimento como eu escreveria no papel. Observem que aqui está aparecendo uma caixinha de texto única, um campo único para informar, porque aqui é uma clínica odontológica. Nas clínicas odontológicas, de estética, algumas outras, aparece um campo único, que é o jeito mais usual de utilizar. Se por acaso você está aqui fazendo treinamento e utilizando o prontuário verde com perfil médico, por exemplo, essas caixas mudam um pouquinho. Pode ser que apareça mais de uma caixa, por exemplo, queixa principal, subjetivo, objetivo, o CID da doença. Então essa tela se molda conforme a sua profissão. Mas o uso é todo igual. O que muda é que fica da forma mais usual para cada profissão. Certo, pessoal? Então, eu digitei aqui. Aqui em cima tem um botão falar. Vocês estão vendo que tal falar a evolução com inteligência artificial. Você pode clicar em falar. Aqui se transforma em um microfone. Eu não vou fazer agora porque eu estou gravando. Talvez não fique legal. Então, clico em falar. Aparece o microfone e eu falo o que eu digitei aqui. E ele vai gravar automaticamente e vai transcrever em texto para mim. Certo, pessoal? Aqui embaixo eu tenho adicionar um procedimento à evolução. O que é isso? Eu digito o que eu fiz e boto um procedimento. Se for uma consulta, eu digito que foi uma consulta. Consulta, adicionei. Pronto, disse que foi feita uma consulta. Ou aqui, digamos que seja uma consulta procedimental, na qual eu fiz algum tratamento, eu escolho qual o tratamento na lista. Quando eu escolho o tratamento, talvez aqui ele peça a região e a face. O que é a região e a face? A região pode ser em alguns tratamentos, lado direito ou lado esquerdo, superior ou inferior. Num tratamento odontológico, qual o número do dente? Então, escolhi ali no procedimento, restauração, número do dente, 11, 12, 13, 23, 38, escolho o dente ali. E aqui também tem um campinho de faces. Se é um tratamento odontológico, também ele pode pedir qual é a face, face vestibular, face palatina, face lingual. Então, além de botar por escrito, eu tabulo aqui o que eu fiz para isso poder tirar informações sobre o prontuário mais à frente. Certo? Então é assim que eu evoluo o meu paciente, pessoal.
Quando eu evoluir, já apareceu aqui o que eu digitei, já ficou aqui como registrado nessa linha do tempo. Se eu voltar lá no menu Minha Agenda, ele automaticamente pegou esse paciente, que era o João, que estava como presente, transformou ele em atendido. O ato de evoluir automaticamente bota o paciente como atendido. Lá na recepção já aparece que ele foi atendido também, certo? Voltando para a minha tela. Em anamnese, aqui na direita, eu tenho meu questionário de anamnese. As perguntas, aquele inquérito de anamnese que eu registro. Clicando em registrar, aparece aqui as perguntas. Problema cardíaco, sim ou não? Hipertensão, sim ou não? Grávida, sim ou não? Faz uso de alguma medicação, alguma alergia? Essas perguntas aqui vêm pré-cadastradas, mas você pode personalizar à vontade. Aqui tem um botão personalizar perguntas aqui embaixo. Estão vendo? Você clica ali e bota como que era o seu questionário. Sejam perguntas objetivas, como sim ou não, sejam perguntas subjetivas, com campos de texto e assim por diante. Você vai lá e personaliza como quiser, certo? Aqui aparecem as respostas do paciente e eu posso ter mais de um questionário. Aqui eu tenho um questionário apenas, que é o geral, mas eu poderia ter vários, um questionário por especialidade. Aqui no exemplo dessa clínica odontológica, eu poderia ter o questionário que o ortodontista usa, o questionário que o cirurgião bucofacial usa, o questionário que o clínico geral utiliza. Então posso ter diversos também, certo? Quando eu registro, se esse paciente tem algo que seja digno de alguma atenção, digno de nota, aqui em cima aparece, atenção, esse paciente tem um alerta. Eu clico aqui e aparece o coraçãozinho ali indicando, destacando o que eu preciso me atentar nesse questionário de anamnese, certo? Vou pular esses dois itens aqui, depois eu retorno no final do vídeo, vou ir para prescrições. Quando eu clico em prescrever, aqui é o nosso item onde a gente faz toda a documentação do paciente. Quando eu clico aqui, por exemplo, já tem um receituário emitido. Se eu clico aqui, era um receituário de Novalgina, que foi feita uma prescrição, uma receita para esse paciente e está aqui aparecendo. Posso clicar em visualizar, eu consigo ver essa receita, daqui essa receita de Novalgina, certo? E eu tenho aqui também o botão de prescrever, no qual eu clico e aí eu posso fazer as minhas prescrições. Aqui eu tenho escolhendo o tipo, receituários, atestados, declarações, cartas, solicitações de exame e assim por diante. Cliquei, por exemplo, em atestado, posso escolher modelos previamente cadastrados. Por exemplo, aqui, um atestado de 3 dias. Cliquei aqui, ele já veio o texto pronto. Poderia adicionar o CID aqui se eu quisesse. Vou botar aqui um CID qualquer. Salvar e imprimir. Cliquei aqui, emiti um atestado. Olha que fácil, pessoal. Está aqui um atestado, cliquei, está aqui pronto para impressão, o meu atestado, certo? Posso enviar digitalmente para o paciente, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Como é que eu envio digitalmente, tem essa opção também. Clico em prescrever, agora um receituário, e aí eu tenho algumas maneiras. Uma maneira, a mais fácil, posso escolher receitas pré-prontas, então aqui um modelo de uma receita de 3 medicamentos, pronta, então amoxicilina, nimesulida, Toragesic, um receituário de controle especial, só escolher ali. Posso chegar aqui e editar livremente se eu precisasse modificar alguma coisa nessa prescrição. Salvei. Pronto. Está aqui a minha receita. Um receituário de controle especial, de amoxicilina e outros medicamentos. Vamos voltar lá mais uma última vez. Chego aqui e ao invés de escolher essa prescrição na lista, que ela inclusive é personalizável, se eu clico aqui em editar a lista de prescrição padronizada, ele vai para uma tela onde eu cadastro todas as minhas prescrições, ou mais fácil, digito a minha prescrição e clico em salvar prescrição para uso futuro, ele vai salvar numa listinha para novos usos, certo? Mas eu posso também clicar aqui em adicionar medicamento, vou digitar aqui Toragesic, que era o que nós tínhamos visto antes, e ele é integrado ao bulário da Anvisa. Eu cliquei aqui, escolhi um Toragesic, ele já está dizendo que o preço médio é R$ 37,56. Poderia clicar em visualizar bula, ele vai abrir aqui uma outra aba com toda a bula em PDF ali desse medicamento, então tem a bula de todos os medicamentos disponíveis no Brasil, e vou botar aqui o Toragesic, eu vou dar de 8 em 8 horas para o paciente, clico em adicionar, ele já montou aqui a minha receita. Poderia aqui agora escolher um outro medicamento, vou clicando e adicionando, então também é outra forma de você prescrever, certo? Aqui ficam as prescrições. Bom, anexos. Cliquei em anexo aqui, vocês estão vendo que tem 2 raios-x, 2 exemplos de raio-x aqui anexados. Cliquei em anexar, clicando aqui eu escolho o que eu quero anexar, tem vários tipos. Posso anexar raio-x ou documentos PDF. Estou vendo pequenininho, se eu quisesse clicar em zoom aqui, ele abre uma janela mais bacana de ver. Esses raios-x aqui são pequenos, então eu não consigo ampliar, mas poderiam ser raios-x grandes, apareceriam aqui, eu navego na forma de uma listinha. Posso clicar em baixar para baixar a minha imagem também. Contratos e termos, financeiro e guia, isso faz parte aqui para facilitar o processo, mas não faz parte necessariamente do atendimento assistencial. Isso aborda mais aspectos financeiros, de regulamentação de termos, etc. Tem um vídeo específico sobre isso mais à frente ao treinamento, por isso eu não vou entrar.
Agora vamos lá. Vamos explicar as duas abas que eu não expliquei, odontograma e harmonização. Vou começar por harmonização. Então, se você trabalha com uma clínica de estética ou faz a harmonização facial do paciente, isso pode ser bem interessante para você. Como isso funciona? Eu chego aqui, clico em novo plano de tratamento e aí o que eu consigo fazer? Eu chego aqui e eu consigo fazer marcações, por exemplo. Bom, vou fazer um Botox. Cliquei aqui, vou fazer aqui, aqui e aqui, digamos. Vou colocar um fio de PDO. Clico aqui e boto onde são esses fios. E ele vai montando aqui do lado tudo que vai ser feito do paciente. Ele já é integrado, já gera orçamento, faz diversas outras coisas. Então aqui eu consigo montar um planejamento da parte de harmonização facial. Existe um vídeo também só sobre isso, detalhando super bem essa parte, mas é bem fácil de usar também. É aqui que você usa, tá, pessoal? Então, e por fim, se você é dentista e você utiliza o odontograma é aquela forma visual, né, onde nós vimos a arcada dentária do paciente e aqui ele é integrado com o planejamento, o que eu planejei e o que eu já fiz. Isso é algo muito comum na odontologia, né? Nós planejamos o tratamento para depois executar. Então o que eu tenho aqui? Vocês veem que tem alguns dentes sem cor nenhuma, alguns em vermelho, alguns em verde. O dente em vermelho é um tratamento planejado. Se eu clicar aqui, eu planejei uma restauração em resina de uma face do 12, vestibular. Está como planejado. Aqui está como executado, ou seja, eu realizei uma remoção de um 48 incluso. Como eu planejo? Clicando sobre planejar. Clico aqui, digo se eu vou fazer particular ou pelo convênio e digo que eu vou fazer, por exemplo, uma exodontia do dente 17. Seguindo a ideia do plano odontológico, né, dos exemplos odontológicos que é o nosso modelo aqui. Mas, e até porque aqui é só para dentista, né, um odontograma. Então, se você não é dentista, isso não faz muito sentido para você. Então, aqui eu tenho planejado no 17 e no dente 12, né? E aí, o que eu tenho? Se eu chego aqui na evolução, vocês viram que aqui está em vermelho, né? Se eu chegar aqui na evolução, como eu fiz antes, vou evoluir de novo e vou dizer exodontia do 17. Vou dizer que eu fiz a extração do dente 17. Removi o dente 17, salvei. Fiz agora pelo convênio, antes tinha feito particular. Fiz isso, cheguei no odontograma, olha lá o dente 17. Havia sido planejado uma exodontia e foi realizada a exodontia. Ficou em verde, em vermelho que ainda falta fazer. Certo, pessoal? Então, isso é um pequeno resumo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar só antes de nós finalizarmos. Quando eu chego aqui na evolução, na direita, eu tenho tratamentos planejados e realizados. É um atalho. Então ali lembra que eu planejei algumas coisas no odontograma ou orcei algumas coisas. Então o que eu tenho planejado fica no tratamento planejado e realizado o que eu já fiz. É um atalho apenas para que eu veja aqui de forma mais rápida, porque às vezes o paciente já veio muitos anos e tem muita coisa na evolução. Ali acaba facilitando um pouquinho. Certo, pessoal? O objetivo desse vídeo era explicar para vocês como vocês usam a evolução, como atendem o paciente, como prescrevem medicamentos, como fazem o atendimento do dia a dia. Então, entendendo isso, vocês conseguem fazer toda a parte assistencial desse paciente. Depois tem outros vídeos que vai falar sobre essa outra parte, de contratos, de termos, de orçamentos. Mas o objetivo aqui era compreender como fazer o primeiro atendimento desse paciente e como eu prossigo. Certo, pessoal? Relembrando de novo, não fique só no vídeo, vá lá e faça isso. Chegue lá no menu onde você está, do primeiros passos à esquerda, você assistiu esse videozinho, agora vai lá, evolui um paciente, prescreve, faz um atestado, emite um receituário, anexa uma imagem, se é dentista, faz um odontograma, se é uma clínica de estética, vai na harmonização facial, faz um exemplo, faz na prática, não fica só no vídeo que vai ser melhor de fixar o conteúdo. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo.